Olá, olá, que bom que você está aqui no nosso vídeo. Esse é o nosso quarto vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sugiro que você volte e assista os demais, né? Estamos colocando uma série de informações e tem várias tarefas. Então, se você não viu os outros vídeos ou se você não fez as tarefas, eu sugiro sinceramente que você volte e faça. Por quê? Porque a nossa ideia aqui é criar um movimento, a ideia aqui é criar uma mentalidade, a ideia aqui é mudar. E para a gente fazer mudanças, nós precisamos ir mudando de passo em passo. Então, as tarefas te ajudam nisso, a mudar em cada passo, né? Então, vamos hoje falar sobre um assunto muito polêmico, que é o tal do carboidrato. Você já viu dizer de alguma dieta zero carbo? Então, na verdade, as pessoas criam muitas modas e criam muitas estratégias para cortar caminho, né? Mas não existe cortar caminho dentro da reeducação alimentar. E não existe também cortar carboidrato. E é o que nós vamos entender nesse vídeo. Por que nós não podemos e não precisamos cortar carboidrato. A pergunta que você pode me fazer é, Andréia, como eu vou emagrecer então sem cortar os carboidratos? Então, primeiro vamos entender que os carboidratos, eles fazem parte do que nós chamamos de macronutrientes. São nutrientes muito importantes para o nosso organismo. O conjunto dos macronutrientes são proteínas, carboidratos e gorduras boas, né? Então, tanto proteína, carboidrato como gorduras, existem as do mal e as do bem, né? Então, a primeira chave para funcionar o nosso emagrecimento, a nossa saúde, é saber escolher os que são do bem e começar a diminuir o consumo dos que são do mal, né? Então, o que seria carboidratos bons ou carboidratos ruins? Eles também são chamados de carboidratos complexos ou carboidratos simples, é um nome mais técnico, né? Então, o carboidrato bom é aquele carboidrato que te dá energia que nós precisamos, mas ao mesmo tempo traz fibras junto. E o carboidrato ruim, que a gente chama também de carboidrato simples, ele não traz as fibras. Essa é a diferença. E por que então que faz tanta diferença um carboidrato do outro, né? Então, o que seriam os carboidratos ruins, né? Ou carboidratos aí mais processados, sem essas fibras? Os produtos de padaria, né? Os bolos, os biscoitos, as bolachas, né? O açúcar de várias formas, como por exemplo os doces, o sorvete, o açaí, não aquele açaí natural lá do Pará, né? Mas o açaí que nós consumimos nos outros cantos do Brasil, que é com muito açúcar ou com algum outro tipo de açúcar industrializado, né? Então tudo isso aí é carboidrato ruim, e o carboidrato bom a gente encontra em vários lugares, especificamente mais prático para o dia a dia, nas frutas, né? E a diferença básica, vamos fazer uma alegoria aqui para a gente entender qual é a diferença básica entre eles. Todos eles têm glicose, ou seja, tem açúcar. Todos os carboidratos têm, por isso que eles trazem para nós energia. Só que o carboidrato simples é como se fosse um carro desgovernado. Sem as fibras, eles entram rápido demais na nossa corrente sanguínea, aumentando o nosso nível de açúcar no sangue. Essa nossa alegoria aí, o carboidrato complexo, ou que tem essas fibras aí, seria aquele motorista mais educado, mais consciente, que também chega no objetivo, que é trazer energia para nós. Esse é um dos objetivos do carboidrato, mas também ele tem uma educação, né? Ele tem um cuidado, ele vai devagar. E isso faz com que o corpo receba de uma forma mais saudável, né? Então, o nosso grande desafio é saber diferenciar os carboidratos bons dos ruins, né? Os do bem quanto os do mal, né? Esse é o primeiro desafio. E o segundo desafio, gente, é em relação à porção. Você precisa cuidar do tamanho da porção. Até uma fruta, né? Se ela for exagerada, ela tem muita carga calórica, né? Então nós temos que ter cuidado com o exagero. Nada que é demais vai nos ajudar nesse processo que nós estamos buscando, que é um processo de equilíbrio, né? Até uma fruta, por exemplo, come uma jaca inteira e vê quantas calorias tem, ou uma melancia, não é verdade? E chegou então a hora da nossa tarefa, né? Nós aqui, nesse movimento, nós estamos criando, nós priorizamos fazer as tarefas para que a mudança aconteça de verdade, que não seja só informação, mas que seja informação com conscientização e ativação. E a ativação nós conseguimos através das tarefas, né? Então, papel e caneta na mão, vamos às tarefas. A tarefa número 1 é pesquisar na internet alimentos que contêm carboidratos complexos e simples, ou bons e ruins. As duas palavras vão aparecer na pesquisa lá. E aí você vai conhecer vários alimentos e você pode ter alguma surpresa agradável ou não. Você pode descobrir que alimentos que você pensava ser bacana, do bem, mas está carregado de coisas que vão te engordar, de muitos açúcares e outras coisas assim. Então não são carboidratos bons, e alguns que você nem tinha pensado, mas que você pode fazer uso porque você gosta e você não está usando ainda, mas que pode ser bacana dentro desse processo. Então pesquise e descubra.
E a segunda parte da tarefa, número 2, né? Atenção aqui que a professora está passando a tarefa. É você observar o tamanho das porções, né? Você pode até pesquisar, inclusive, em relação a calorias, para você ir abrindo um pouquinho esse horizonte, né? Então comece a observar o tamanho das porções. Quando você for repetir, quando você for comer mais, faz um questionamento. Eu preciso comer de novo? Eu preciso comer tudo isso? Será que se eu comesse um pouco menos, eu não ficaria também satisfeita? Comece a questionar o tamanho das suas porções, porque essas são as duas chaves para nós encontrarmos o equilíbrio no consumo de carboidrato e assim alcançar o nosso resultado, né? Obrigado por ter ficado até aqui, obrigado por estar divulgando, obrigado por estar deixando comentários, obrigado por estar se envolvendo. Como eu disse, é um movimento e nós não podemos ficar parados, temos que entrar nesse movimento para a gente alcançar essa mudança que nós tanto sonhamos rumo a uma vida mais saudável, mais feliz e de controle de peso do jeito que tem que ser. Obrigado pela sua companhia e daqui 2 dias nós temos o 5º vídeo.